Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, mais um programa para você. E hoje o assunto é café, um dos zeros da cadeia do café, que é a área de exportação, que vem enfrentando aí nos últimos anos enormes desafios, alguns até controláveis, outros nem tanto. Mas o fato é que eu vou conversar hoje com o diretor-geral do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café, Marcos Antônio Matos. E o Secafé soltou recentemente o relatório relativo a janeiro de 2022. E a comparação é feita com janeiro de 2021. Grosso modo, o que a gente pode falar do relatório é que, em comparação a janeiro do ano passado, né, o volume diminuiu e o dinheiro aumentou. Essa combina, é uma boa fase. Mas para a gente entender melhor isso, vamos conversar com o Marcos, que é o diretor do Secafé. Marcos, muito bom dia, obrigado pela sua atenção. Me conta o seguinte, qual é a tua análise, por exemplo, você olhando os 2 meses, você que está aí todo dia, o que você destaca em relação ao ano de 2021, em relação a janeiro desse ano? Bom, os dados de exportação, Resch, primeiramente uma satisfação estar contigo novamente, estar com todos vocês e compartilhar as informações aqui que temos do Secafé. Publicamos o relatório de janeiro, havíamos fechado o ano de 2021 com 40,4 milhões de sacas. São números que refletem a realidade da safra brasileira. Primeiro, que nós estamos sempre comparando com uma safra 2020, seja o ano fechado 2020, o começo de 2021, que nós ainda estávamos na realidade da grande safra 2020, que proporcionou ali volumes significativos, com o crescimento do consumo. O café, a gente nunca pode esquecer, a OEC corrigiu os dados de consumo para 2% em 2020 e para consumo 2021-22, as expectativas de mercados e relatórios só apontam ali crescimento. Ótimo, o café é uma bebida que rejuvenesce, digamos assim, o público, né? Tem um interesse muito grande, é um símbolo cultural o café, então estamos surfando uma onda como essa. E no caso brasileiro, quando nós saímos da realidade de 2020 para 2021, que já foi colhida a safra, e nós já estamos encaminhando para a safra 22, que começa a ser colhida em maio, no caso do Arábica, e abril, no caso do Conilon, 2021, além de ser uma safra de bienalidade negativa, sofreu com altas temperaturas e a seca, que já começou no fim de 2020. Então, foram vários eventos que nos prejudicaram. Chega uma safra 2021 bem mais baixa, de 47,7 milhões de sacas, contra 63,1 milhões de sacas em 2020. Isso segundo a Conab, utilizando uma fonte oficial. Somado a isso, ainda nós tivemos aquelas geadas e várias lavouras sendo recuperadas, com manejo pós-colheita, um esqueletamento, uma recepa, atividades essas que impactam ali a safra 22, que a Conab já soltou uma estimativa de 55,7 milhões de sacas, analisando esse cenário, mas é só a primeira, virão outras, que em 2022 era para ser uma grande safra, né? Era para ser novamente uma safra muito alta com potencial, mas esse potencial foi reduzido pelas questões climáticas. Então, se por um lado nós temos restrições na oferta pelas questões climáticas, por outro, nós temos entraves logísticos, que é essa crise operacional que nós estamos vendo no mundo. Portos sobrecarregados, navios demorando cada vez mais para descarregar ali os seus containers, isso nós vimos nos Estados Unidos, portos na China, grandes portos no mundo. Então, tudo isso, essa nuvem de variáveis, impõe desafios. Mas os nossos associados estão fazendo um trabalho muito interessante, conseguindo dar vazão, mesmo numa realidade como essa. Exportamos 3,23 milhões de sacas, caindo 11,8, mas como você mencionou, restrições na oferta com consumo em alta resultam em altos preços. E aí nós tivemos o melhor janeiro da série histórica, 700 milhões de dólares. Quase um bi por mês, o café vai mudar no patamar dos produtos do agro brasileiro. Essa é uma pergunta, mesmo com todas essas dificuldades, o exportador não está encontrando problema para comprar café aqui no Brasil. Olha, o fluxo continua, né? O Brasil tem uma estrutura muito interessante, que é a estrutura de compras futuras, né? Pela Bolsa, nós conseguimos trabalhar alguns anos à frente,
Isso dá muita liquidez ao mercado. Toda vez que o mercado sobe, o exportador consegue rapidamente, já muito próximo do produtor, aproveitar essas ondas. Então, hoje, eu diria que o fluxo está nas duas vias. Comprar e exportar, né? Há interesse lá fora pelo café brasileiro aquecido, haja vista os estoques, né? Isso é uma forma importante mencionar, estoque certificado na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos e na Europa, nos terminais, caiu para o menor volume em 22 anos, foi para 1,06 milhão. Ou seja, o consumo firme e forte, então nós estamos exportando, fazendo novos pedidos. Por outro lado, o produtor também aproveitando essas ondas positivas de preços. Lembrando que foram 700 milhões de dólares, mas isso vai dar 3,9 bilhões de reais. E coloca nisso o índice IPEP, que hoje está em 84%. Nós temos a comparação do preço FOB exportação e quanto o produtor efetivamente recebe pela saca. Isso ajuda o produtor que passou por dificuldades, enfrentou seca, muitos deles, alguns também geada. Então, isso tudo ajuda o produtor nesse momento. Inclusive, vimos pelo Ministério da Agricultura um crescimento das apólices do seguro rural ao produtor de café. Isso mostra uma evolução do nosso cafeicultor, da cadeia produtiva como um todo. Usar as ferramentas modernas e eficientes que vão dar estabilidade, segurança para ele continuar na atividade. Certo. E então, nesse ano, por exemplo, eu tenho como base para mim, não sei se vocês trabalham com esse número, mas para mim, pelos números que eu vejo, exportação, consumo interno, o Brasil deveria, né? Ou quer dizer, poderia, não seria nada assustador, se tivesse uma safra média de 60 milhões de sacas. Isso aí não é bicho-papão, não assusta ninguém. Mas não estamos nisso ainda, né? Quer dizer, já chegou a 60 milhões, mas agora, por exemplo, segundo a Conab, 55. E 55, para mim, não assusta. Eu acho um número absolutamente ruim. Mas os produtores não gostam muito, acho que o número está alto demais. De qualquer maneira, ainda ontem eu estava olhando, antes de ontem, o café está quase passando aquela, porque na Bolsa de Nova York tem aquela briga, né, de suporte, etc. E ele quase ele chegou nos 2,50, né, a libra-peso. Essa questão do preço, o preço em Nova York e o dólar desmanchando aqui no Brasil, isso interfere na vida do exportador, não? Sem dúvida nenhuma, Hash. Nós temos os patamares atuais e as oscilações, né, nesse cenário. Isso sem dúvida nenhuma. Mas existe um profissionalismo, né? O Brasil ele tem uma cultura de se utilizar muito dessas ferramentas de contratos futuros, que a referência é a Bolsa, né? E, consequentemente, cumprir os contratos. A gente também tem essa cultura, esse histórico. Por isso que nós temos a liquidez, né? Quando realmente você precisa negociar rapidamente, e aproveitando essas altas, como você mencionou, o suporte chegou a 2,50, ficou entre 2,40 e 2,50 por um tempo, mas sempre testando, né, essas barreiras. E é isso, com esse consumo forte, com essas restrições, de fato, 55,7, os exportadores atenderão os pedidos, mas o Brasil tem condições de fazer muito mais, né? Os nossos associados de Secafé, eles abastecem a indústria interna e fazem as exportações para mais 120 países. A indústria interna brasileira é muito forte, a gente nunca pode esquecer disso, né? Quando a gente olha as exportações de cafés verdes, do Conilon mais baixa, para janeiro bem mais baixa, Conilon nós caímos 63%, porque nós temos uma indústria muito forte, pujante e valoriza o seu café também no mercado interno. Então nós temos essas características que poucos países exportadores têm, países produtores e exportadores. Tudo isso ajuda muito o Brasil olhar, não um olhar de um único ano, mas de uma série histórica, o market share cresce, cai, quando nós temos momentos de alta, sobe, momentos de baixa, desce, problemas climáticos desce mais um pouquinho, mas a linha de tendência é de crescimento. E é isso que o Brasil fez nos últimos anos, ganhar market share. Não, sem dúvida nenhuma. Em termos de produção, não vou falar de exportação, você fala, mas o Brasil tem a maior produtividade por hectare, né, de café, ninguém chega nem perto. Isso devido às características brasileiras. Eu nunca imaginei que eu fosse tomar um Rondônia amazônico. Tomei um Rondônia amazônico de qualidade. Café é que nem vinho. Você gosta ou não gosta, troca ou não troca, mas enfim. Eu, por exemplo, experimento tudo porque eu gosto de café. Mas
as escolhas são variadas. E o Brasil produz todo tipo de café, né? Desde os mais finos até outros tipos. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo. Eu tenho uma curiosidade que eu vou te perguntar e começar o próximo bloco. Vou falar, inclusive, sobre você explicar essa questão de logística com algum detalhe. Mas o que me surpreendeu no relatório de janeiro do Secafé, uma das surpresas, é o seguinte: a Colômbia já é o 7º importador de café do Brasil. Depois do intervalo, você me explica o que quer dizer isso, tá bom? Gente, eu converso com um engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Marco Antônio Matos, e ele é o diretor-geral do Secafé, comentando comigo e com vocês os resultados de janeiro de 2022. A gente volta já já. Ok, estou de volta. A conversa hoje é com o diretor-geral do Secafé, Marco Antônio Matos, falando aí do cenário do café. E antes do intervalo, eu perguntei para ele que um dado que chamou atenção: o Brasil sempre assim, isso já faz algum tempo, os importadores. Estados Unidos, em primeiro lugar, acho que é Bélgica, Alemanha, em segundo lugar, depois vem a Bélgica, depois vem o Japão, não sei se é essa ordem. Mas, gente, em 7º lugar está o segundo maior produtor de arábica no mundo, que é a Colômbia. Marcos, o que ela importa e para quê? Ela faz solúvel com o café brasileiro? O que é? Bom, muito bem mencionado, Resch, nós temos os mercados tradicionais e a Colômbia, como foi aqui dito, né? Estados Unidos o maior, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, Rússia, e aí nós temos a 7ª posição, Colômbia. Colômbia tem uma explicação muito interessante, porque a safra da Colômbia, por mais que a gente analise a série histórica, sempre lá está restrita, 13 milhões de sacas, em alguns momentos chega a 14, e tem feito, sim, um trabalho para aumentar o consumo interno. A gente diz que os países produtores têm que fazer o que o Brasil fez lá nos anos 70, 80, que é promover o café no seu ambiente interno. E a Colômbia tem feito isso. E o Brasil tem aproveitado essa oportunidade para fornecer os cafés. Fazemos isso para o México, que também é um país produtor. E eles também têm plantas industriais. Eles conseguem agregar valor, né, utilizando aí as qualidades brasileiras. Então, natural que o Brasil tenha ganhado esse espaço para esse mercado como a Colômbia. Existe, sim, o mercado de plantas de café solúveis, né, como aqui foi mencionado, mas a gente tem uma exportação muito forte de cafés arábicas, cafés bons, cafés que atendem todos esses mercados, esses requisitos. E é isso que nós temos observado em relação à Colômbia e diversos outros países produtores. O Brasil tem buscado também, eventualmente, aprovar análise de riscos de pragas, né? Nós temos do Vietnã, do Robusta do Vietnã e o Arábica do Peru. Se eventualmente passamos por problemas climáticos, é importante também existir essa disponibilidade, até contrapartidas, né? Se a Colômbia importa café brasileiro, nós podemos também ter essas possibilidades. Isso é algo que gera muita discussão, muito debate, mas mostra que é o caminho, né? A produção da Colômbia segue independente das importações que ela tem feito. Eu estou rindo aqui porque eu fiquei imaginando o Juan Valdez falando portunhol, né? Porque ele é o símbolo do café colombiano. Bem, vamos falar de logística. Booking é que nem passagem aérea para pessoa física. Eu faço uma reserva, aí a empresa aérea me liga e diz: teu lugar foi cancelado. É assim que funciona com o café? Olha, diria que é assim que tem funcionado com todas as exportações brasileiras, principalmente aquelas que utilizam containers, né? Nós somos quase metade das exportações em termos de valor, né? Não em volume, mas em valor. Temos as carnes, temos a soja, uma parte, né? As com certificações orgânicas vão para o container também, madeira, celulose, parte do açúcar também, e o café. Cerca de 115 mil containers ano passado foram exportados pelo Brasil para mais de 120 países. E a gente tem notado essa crise operacional, hora a economia fecha, depois ela reabre,
os funcionários dos portos querem trabalhar meio período, né? Aquela discussão toda. E o tempo de desembarque, descarregamento dos navios acaba crescendo, né? Foi de 5, 10 dias para 30. E isso nós estamos falando dos principais portos no mundo. Tudo isso gera um grande congestionamento, afeta o mercado marítimo global, né? Obviamente, todas as commodities são mais penalizadas pelos volumes, e o Brasil, por ser um pouco fora de rota no hemisfério sul, um pouquinho afastado das grandes linhas globais. Então, nós sofremos, né, diretamente. E como nós sofremos? Com falta de espaços de navios, disputa por containers e esse cancelamento de booking, né? Cancela agora e nem te fala quando vai remarcar. Vai ser um pouco mais para frente. Quando? Não sabemos. Então, isso aconteceu muito. Sentimos uma leve melhora em janeiro. Nós ainda temos uma estimativa que deixamos de exportar 3 milhões de sacas, fechando aí 2021. Aí daria mais de 500 milhões de dólares que nós deixamos de ter de receitas cambiais em função desse café que deixamos de exportar ao longo de 2021. Então, obviamente, nós sentimos essa grave crise operacional e buscamos alternativas. Uma delas, como está mencionado no nosso relatório de exportações, é a exportação usando breakbulks, que é uma exportação sendo feito via big bags. Lá no navio, no porão do navio, totalmente organizado, com tecnologia, navios modernos, dedicados, e a gente conseguiu cada embarque aí por volta de 100 mil sacas e foram feitos vários embarques, inclusive em janeiro. Tá, esse breakbulk é uma coisa que se fazia antes, né? Voltou à moda, é isso? No passado, nós exportávamos nas sacarias, nos porões dos navios. Esses navios são modernos, vão com big bags, com toda uma tecnologia para leitura das qualidades dos cafés, tem toda uma maneira. E quando aqui o nosso telespectador puder ver o que se fala dos breakbulks, vão ver que são navios muito modernos e dedicados. São volumes maiores, não são todos os exportadores que vão conseguir fazer, muitos já estão fazendo e outros estão estudando, porque são realmente uma quantidade maior, né, de sacas, mas muito interessante. É o uso da criatividade, da capacidade das equipes para gerar alternativas. E aí sim, essa é uma alternativa concreta. Você falou de produtos que vão de container, né? Nunca imaginei que ia faltar um caixotão de ferro para exportar, mas é o que é o container, né? Quando você falou de soja orgânica, por exemplo, quando você exporta o que vocês chamam de café certificados, né, ou especiais, eu não lembro bem o nome que você usa no relatório, esse café vai segregado ou vai tudo junto? Como é que é feito isso? Geralmente nós temos containers... Que são quantidades menores, né? São 330 sacas ali por volta, né? Cerca disso, né? Por container. Que ali o exportador, existem microlotes, porque nós chamamos de cafés diferenciados. São cafés que têm a qualidade superior, aí no aspecto de qualidade, e ou selos e certificados de práticas sustentáveis. Nós temos essas duas categorias. E quando a gente identifica, hoje, se não me engano, é 64% para qualidade, 26% para sustentabilidade, em média, é um número médio. E assim, feitas as exportações, seguem muito aquela lógica dos países que nós mencionamos, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão, segue muito esse perfil de países, né? Ou seja, Europa é um mercado de qualidade e da sustentabilidade, Estados Unidos, um mercado muito forte de qualidade, nesse mesmo sentido. E olha que número interessante, apesar de toda a dificuldade da safra, da restrição, da oferta que aqui nós mencionamos, em janeiro nós tivemos crescimento dos cafés diferenciados, 560 mil sacas, um crescimento de 11,9%. O que mostra? Que independente das dificuldades, a gente segue investindo em qualidade e sustentabilidade e buscando o reconhecimento por isso. Eu não sei agora, porque o Secafé está envolvido bastante na questão de sustentabilidade, mas há alguns anos, Marcos, eu viajei, sei lá, Patrocínio, em umas regiões aí, e eu fiquei impressionado que já se começava a falar nesse negócio de sustentabilidade. Eu conheci umas fazendas de café que tinham uma área preservada com cachoeiras belíssimas, com coisas incríveis. Tanto que eu dizia para o gerente lá dessa propriedade, cara, tudo bem que você produz café, produzir café diferenciado, como vocês falam, mas você devia aproveitar isso aqui para fazer ecoturismo, que é uma coisa maravilhosa. Essa linha, quer dizer, vocês têm todo um programa para incentivar, mas como é que o importador, quer dizer, é um selo que ele vê, sabendo que essa fazenda
preserva, é sustentável, então é apenas um selo, ele não tem como ver isso, ele vem visitar a gente aqui. Bom, aí a gente entra em diversas estratégias pensando na promoção da imagem. Isso a gente tem investido fortemente, porque aí a gente entra em temas de rastreabilidade, temas de promoção das nossas melhores informações, nossas práticas sustentáveis para o importador, para a rede varejista, porque, convenhamos, quando a gente tem alguma restrição de produto, associado a alguma coisa ilegal, sempre é o supermercado, né? Não sempre é o supermercado que soltam as listas. Então, nós também olhamos os supermercados, que é ressaltar todos esses números. São 33 regiões produtoras de café no Brasil. Teremos mais, né? Piauí, Tocantins, Mato Grosso investindo, teremos mais. Mas o fato é que, se a gente olhar o índice de desenvolvimento humano, vamos pegar dados oficiais, estudos que a gente fez recentemente, analisando as áreas onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano, que em Minas Gerais, como estado como um todo, é médio, ele sobe para alto ou muito alto. Porque o café, quanto maior o parque cafeiro, mais redistribui as riquezas. A gente está falando de renda, expectativa de vida e educação. São as variáveis que são analisadas nesse indicador. Além disso, só as áreas produtoras de Minas dá 1,25 vezes a área da Suíça em preservação ambiental. Então, a gente está fazendo o estudo nacional do carbono do café arábica, olhando o carbono de todos os sistemas produtivos que existem, mecanizados, semi-manual, manual, montanhoso, plano, irrigado, todas as características, e também o carbono que está ali imobilizado nas vegetações nativas. E mostrar para os europeus, norte-americanos, japoneses, Coreia do Sul também, da mesma forma, os grandes mercados, Austrália, Canadá, que o produtor brasileiro faz um trabalho primoroso, preserva, tem indicadores dos mais diversos, dos 3 eixos, no econômico, social e ambiental. Então, é um trabalho muito grande. E, claro, convidá-los. O projeto que nós temos na China, que foram 7 regiões selecionadas, com 2 redes de cafeterias, começamos muito forte com uma delas, 180 lojas. Foram 4 regiões escolhidas, produzimos vídeos humanizados, porque não queremos mostrar que o Brasil é o maior de todos, mais mecanizado de todos, não. A gente quer falar do lado humano. Quem que produziu esse café? A família dele, o orgulho que ele tem de saber que o café dele está sendo apreciado do outro lado do mundo. Então, essa foi a primeira etapa, está nesse mês do café no Brasil, na China. São 6 ou 7 grandes cidades que a gente está muito forte nesse cafés de graça de todas as regiões, e o consumidor assiste cada um desses vídeos, ele tem essa disposição via QR Code. E a segunda etapa é trazê-los para cá, fazê-los escreverem, fazê-los eles mesmos conhecer a nossa realidade. Então, esse é um trabalho de formiguinha, que estamos muito fortemente, buscamos até fazer um projeto maior esse ano, com a Apex, estamos trabalhando justamente nisso, para fortalecer a defesa da imagem do Brasil lá fora e também gerar negócios para os nossos associados, harmonizar todas as estratégias. E isso o Brasil poderia ter feito há muito tempo atrás, né? Mas tudo bem, existe um conceito novo, legislações novas na Europa de due diligence, que são certificações para realmente prevenir compra de commodities ou por desmatamento ou por práticas sociais, né, inadequadas. E a gente também investe em projetos aqui de práticas sociais as melhores práticas com uma abordagem educativa, né, com parceiros globais e aqui do Brasil. Então, a gente tem a responsabilidade de dizer, podemos ter problemas? Sim, mas estamos trabalhando. E o que nós temos de forte são todos esses pontos no contexto do ESG, da governança socioambiental. Ok, nós vamos a outro intervalo. Eu converso com o Marco Antônio Matos, diretor-geral do Secafé, falando aí de todas as coisas mais importantes que se faz para divulgar a imagem do café brasileiro. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa com o diretor-geral do Secafé, Marco Antônio Matos. E a minha pergunta para o Marcos é um vídeo que eu observei, que eu vi, que acho que foi ele mesmo que me passou, de um negócio muito interessante, muito bem bolado, que foi uma espécie... o Marcos antes falou da China, né? Mas eu vi um trabalho que eles fizeram, inclusive com, não sei se era um funcionário da embaixada, contando umas histórias muito legais, na Itália. E a Itália tem tudo a ver com o café do Brasil, não apenas a Itália, o Japão também, quando a população alguma, eles vieram para o Brasil por causa da Segunda Guerra, muitos deles foram trabalhar nas lavouras de café.
mas a história da Itália que eu assisti o vídeo, eu achei muito interessante. Vocês estão de parabéns. Queria que você comentasse um pouco como é que foi montado isso lá. Isso realmente é uma satisfação muito grande. Bom, tudo começou com diversas parcerias com a Embaixada do Brasil em Roma, já há uns 2 anos fazendo webinar com torrefadores, jornalistas, porque eles são muito ativos na Embaixada, produzem documentos sobre o café, sobre as denominações de origem. Então surgiu uma ideia muito interessante de trazer o Museu do Café para essas discussões, porque a Itália influencia tanto o Brasil, né, nas imigrações, aquela onda de imigração de vários momentos da história do Brasil. E se você vai nas regiões produtoras de café, é muito comum sobrenomes italianos. Então, eles estão na produção, nos ajudam, né? Tem todas essas gerações já de brasileiros, mas com essa origem italiana. Então, chamamos o Museu do Café, junto com o Museu da Imigração, e produzimos primeiro um vídeo humanizado. O Secafé apoiou o vídeo do Museu do Café, que é um vídeo que não fala em nenhum momento que o Brasil é o maior produtor, maior exportador, não mostra a máquina, mostra as mulheres e o orgulho que elas têm em produzir, estar com a história delas ligada ao café, a dignidade, a feminilidade. Então, a gente explorou isso com histórias reais, com uma abordagem humanista. E nós, com a Embaixada, começamos a desenvolver planejamento para esse ano. E, inclusive, o ano passado, fizemos uma exposição levando o Museu do Café, com a história, com a imigração, e o Secafé e parceiros, como a Cochupé e a Exportadora Guaxupé, com qualidade e sustentabilidade. Então, não é uma questão comercial, é uma questão que a pessoa entra pelo lado da cultura, da história, e vai pela qualidade e sustentabilidade. Foi tanto sucesso, líderes políticos em épocas de COP, inclusive, visitaram, que surgiu a ideia de fazer uma itinerância, que a gente já começou esse ano. Já temos vários destinos, do norte ao sul da Itália, programados ao longo desse ano. E, para aproveitar ainda essa questão da itinerância, nós vamos estar, março, metade do mês, na Itália, participando de eventos em Milão, já preparados pela Embaixada, videoconferências, conferências com torrefadores. Vamos participar da feira em Rimini, levando amostras de café, levando informações, fazendo palestras em 2 ocasiões. Vamos para Florença, e aí a nossa exposição está lá, para um seminário feito só do Brasil, trazendo os nossos parceiros, a Academia do Café lá da Itália, e eles chamam os jornalistas, chamam torrefadores. Temos planos para Trieste, onde fica a Ilha Café. Então, é uma ação que foi perfeita. O privado, Secafé, junto com trazendo o Museu do Café e o Museu da Imigração, mas as embaixadas, que é a nossa grande ponta de lança nesses mercados, a nossa vitrine, e eles são muito ativos. Várias outras embaixadas, o papel dos adidos agrícolas é fundamental, e isso tudo tem viabilizado muitas ações. Essa da Itália nos enche de orgulho, e vamos ter muitas outras daqui para frente. Falei da China, mas vamos ter em vários outros países. Estados Unidos temos também feito várias ações graças à embaixada, os adidos agrícolas, Canadá, Austrália, fizemos ações magníficas lá em Sydney por conta da equipe diplomática por lá. Então, a gente tem muitas histórias interessantes para contar, graças a essa participação, esse apoio que existe, essa cooperação público-privado brasileiro. O que eu acho curioso, eu não sei se vocês fazem algum trabalho nesse sentido, é que a Itália, por exemplo, ela toma o café de muitas outras formas que a gente toma aqui. Eles tomam lá dezenas. E uma curiosidade que eu estava vendo outro dia aí, uma série coreana, série de TV, né? Coreana, e o personagem principal era conhecido porque ele só gostava de café gelado, né? Então, independente do nosso jeito de tomar café, quer dizer, o café é uma bebida tão saborosa, ela é uma bebida especial, né? Tanto que depois de água, o que mais se bebe é café, e que esse país que não tem, não é o caso da Itália, é o caso da Coreia, não tem tradição em café, mas eles não apenas gostam, como inventam maneiras novas de beber, de consumir. Vocês acompanham isso também, né? Isso é muito importante para nós todos. É aquilo que nós mencionamos da modernização do consumo. Eu escuto de outras cadeias produtivas ligadas às bebidas, né? Que eles falam, nós queríamos ser o café. Por quê? A gente tem a figura do barista, da sustentabilidade, a figura das cafeterias, das formas de preparo dos mais diversos. E bebida gelada nos ajuda, por exemplo, quando nós estamos no verão no hemisfério norte.
né? São alternativas, nós bebemos quente, no calor não tem problema, mas muitas outras culturas, isso impulsiona o consumo quando você tem temperaturas mais altas, né? Que você se sente mais refrescado. E é um mercado super competitivo, o café se enquadra muito bem, chamando a atenção muito de jovens, mulheres, conforme pesquisas que a gente tem feito de percepções aí desse mercado. Voltando para a gente, nosso tempo já está acabando, viu? A conversa está boa e eu tenho uma máquina de café aqui atrás de mim. Tanto falar de café, eu vou tomar um café daqui a pouquinho. Eu também. Mas eu queria saber o seguinte, falando de um número geral, eu sei que o Secafé não fala em números de safra, mas devido a todos os problemas climáticos que você apontou no início desse programa, a safra 22-23 não será o pior dos mundos, né? Mas parece que a 23-24 promete que as coisas vão já estar recuperadas. É com esse cenário que vocês estão esperançosos, porque o clima hoje em dia está tão grave, né? Que não dá para se imaginar se vai chover na hora certa, se não vai ter seca, mas enfim. A expectativa que eu tenho visto e conversado com o pessoal do setor é que a safra 23-24, muito provavelmente, será uma safra para alegrar a todos os setores. Vocês trabalham mais ou menos com isso, não? Digamos que tem tudo para isso. O verão tem sido chuvoso, né? Estamos vendo esse começo de 2022 e muitas áreas passaram por esqueletamento, aquelas práticas agronômicas importantes para recuperar a planta mais à frente. Então, considerando que o clima tem ajudado, e a gente tem que observar, porque clima é toda semana, né? Quando a gente vai falar da safra 23, é mais à frente ainda. Quantas e quantas a gente vai ter a florada, as condições pré-floradas, as condições pós-floradas, o chumbinho, a fase de expansão, granação, ali todos aqueles meses. Então, são tantas coisas ainda que o café vai passar, mas temos que monitorar. Mas digamos que se o clima ajudar, realmente podemos ter uma safra muito boa, positiva, já num contexto, né, como a gente mencionou, com consumo forte, ainda mais forte lá em 2023. Então, para o Brasil seria muito interessante, num dia cedo demais para falar em recordes, mas vamos acompanhar mês a mês, semana a semana, as condições da safra para se ter um melhor diagnóstico. A Conab soltou só o primeiro da safra 22, muitos virão até a colheita efetiva e ainda continua, né, nas previsões, nos balanços de oferta e demanda e estoque final. Tá bom. Marcos, muito obrigado. Fique aí que depois que eu parar de gravar eu vou conversar com você. E muito obrigado pela atenção e sucesso, né? Porque os exportadores estão tendo que fazer coisas assim que não se imaginava há muito tempo para conseguir exportar o seu produto. Não é falta de produto, é falta de... E essa crise ainda vai demorar um pouco, eu acho, para terminar. Mas muito obrigado, a palavra é sua, se você quiser dizer alguma coisa. Resch, muito obrigado, só temos a agradecer a oportunidade de estar aqui, contando um pouco das nossas histórias, e saibam que vamos investir cada vez mais em promoção da imagem. Acho que esse é o recado que fica, está nas nossas mãos, e a gente, junto com o poder público, temos muito a fazer para que o consumidor reconheça todas essas boas práticas do produtor. Quando ele olhar ali, Origem Brasil, ele já no subconsciente dele é um produtor que preserva, um produtor que utiliza as melhores práticas, que tem renda, tem índice de desenvolvimento humano. Então, essa é a nossa missão e vamos trabalhar muito forte para isso. Ok, muito obrigado. Gente, é isso. Conversei com o diretor-geral do Secafé, a engenheiro agrônomo Marcos Antônio Matos, e ele fez um panorama aí como é que a indústria de exportação está se preparando e está vendo o mercado. Até a semana que vem. Obrigado e até lá.